a parte aí dessa aterrissagem desse voo pelos deuses americanos do Neil Gaiman. Neil Gaiman, a Cláudia comentou, a gente estava conversando antes aqui, é um dos caras que marcaram a minha adolescência. O primeiro grande marco foi O Senhor dos Anéis, depois foi o Neil Gaiman com Deuses Americanos. E é muito louco porque quando você é adolescente e você lê um livro como esse, você viaja junto com o livro. Às vezes o adulto ele se torna tão chato que ele não consegue imaginar as coisas. E aí você volta, pelo menos eu volto a ter isso em casa com a minha filha de 3 anos. Então, às vezes, a gente está viajando em milhares de brincadeiras e para ela tudo é legal e você fala uma coisa, ela inventa e vai lá e puxa e pai, você não sei quem e tal. E você fica ali brincando e você, em algum momento, você se olha e fala assim, nossa, que ridículo que eu tô. Nossa, se alguém me vê, assim, cara, se alguém te vê, que legal, porque você está voltando a exercer aquela criatividade que muitas vezes a sociedade te podou. E quando você lê Deuses Americanos, quando você tem uma dificuldade, às vezes, de enxergar ou de visualizar o contexto que está acontecendo, você perde uma das coisas que é mais legal no livro, que é justamente não você imaginar os deuses, mas é você se imaginar junto com o Shadow nessa aventura que ele vai empreender pelos Estados Unidos, atrás desse confronto que vai acabar acontecendo no livro entre os deuses antigos e os deuses novos. Então, quando você consegue entender que Deuses Americanos não fala sobre os deuses, não falam sobre os deuses, mas eles falam, o Neil Gaiman fala sobre a minha vida e sobre a tua vida, o livro começa a ficar mais legal. Porque a discussão não é se os deuses antigos, que dependem da adoração das pessoas para sobreviver, se eles vão ganhar essa guerra, ou se são os deuses novos da tecnologia, a televisão, a mídia, o celular, ou se são eles que vão ganhar essa guerra. A questão é o quanto eu quero me aproximar de Deus, ou o quanto eu quero, na verdade, ser o Deus da minha própria história. Porque é isso que o Neil Gaiman discute o tempo inteiro. Não é se o Odin está certo, se o Shadow está certo, se, sei lá, a Easter está certa, se... Ele não está preocupado com quem é o Deus. Ele está preocupado em fazer você entender que essa busca por uma onisciência, ela acaba passando pela sua vida o tempo inteiro. Quando você tem, muitas vezes, o poder na mão, e hoje é legal quando a gente pensa nessa questão, porque eu sou professor, e uma das coisas que eu mais analiso nos meus alunos, e eu falo muito para eles, é o seguinte, olha, nunca o conhecimento teve tão fácil, literalmente, ao alcance das nossas mãos. Com isso aqui, você tem acesso ao conhecimento mundial, se você quiser. Qualquer coisa, de qualquer área, em qualquer tipo de ciência, está aqui na sua mão. Mas o conhecimento nunca foi tão desprezado como ele é nos dias de hoje. Porque eu não estou preocupado em aprender, eu não estou preocupado em usar o conhecimento, eu estou preocupado em jogar no Google, em ver a resposta que eu preciso, ir lá, fazer o que eu tenho que fazer, depois eu fecho o celular, guardo, e aquilo eu não aprendi, eu simplesmente usei. Então você não aprende. Nunca as pessoas tiveram tanto acesso ao conhecimento e nunca as pessoas se tornaram tão emburrecidas. Porque tudo se depende hoje de um celular, de um computador, de qualquer outra coisa que seja. Então, a discussão, quando passa por essa linha da tecnologia no livro, ela é tão intensa que se você parar para analisar, se o Neil Gaiman ele fala com você no livro, parar para analisar, qual que é a primeira coisa que você faz quando você acorda pela manhã? Celular. Cara, às vezes você é casado, antes de dar um beijo na tua mulher, você cata o celular e você vai ver o que aconteceu. Porque o mundo não pode ficar mais do que 8, 10 horas sem a sua presença. O mundo virtual não sobrevive sem você. Então você tem que olhar o WhatsApp, você tem que olhar o Facebook, você tem que olhar o Instagram, você tem que postar uma foto acordando de manhã para as pessoas verem que você acordou. Você tem que postar uma foto do seu café da manhã. E você passa o dia inteiro ligado no celular, fazendo várias coisas, e aí tudo que você faz, você posta, você comunica, você bota um Twitter, e você fica o tempo inteiro naquilo ali, e chega à noite, quando você vai dormir, você dá um beijo na sua esposa, você cata o celular para dar mais uma olhadinha, porque você vai ficar ali 6, 7 horas dormindo, e é muito tempo para as pessoas ficarem sem saber de você. Então você vai entrar e dar mais uma olhada naquilo que está acontecendo. Você não larga o celular. Você idolatra o celular. Você idolatra a televisão. Você idolatra
qualquer coisa que te faça bem. O videogame, você idolatra várias coisas e, na real, o mundo está passando e o aproveitamento, né, o conhecimento em si está sendo desprezado. Uma das coisas que deuses americanos apontam é a questão do quanto os deuses são sacanas. Porque, cara, se você parar para olhar o Odin é sacana pra caramba. A gente fala muito do Loki, né? O Loki é o deus que sacaneia todo mundo, engana todo mundo, né? Passa a perna em todo mundo, quer levar vantagem em tudo. E o Odin é talvez a mais sacana que o Loki. Porque o Odin entende a dinâmica do homem, e lá no livro ele deixa muito claro isso em alguns trechos, e ele vai mostrar exatamente isso. E quando você cria um código de regras, quando você cria um código religioso, quando você cria um código de alguma coisa, as pessoas vão seguir aquele código. Porque as pessoas precisam ter algo em que se pautar. Elas precisam se basear em alguma coisa. E aí o Odin, ele leva a discussão junto com o Shadow ao longo da história por isso. E a grande confronto com a questão da tecnologia, e é uma frase que eu gosto pra caramba do livro, que eu vou ler para vocês, que é quando o Shadow ele vai ser sequestrado e ele está discutindo dentro de um carro com o Tecnoboy, né, um novo deus da tecnologia, e no meio da discussão esse cara fala lá pro Shadow: diga a ele que nós reprogramamos a porra da realidade. A porra é o Neil Gaiman que está falando. Tá, diga a eles que nós reprogramamos a porra da realidade. Diga que a língua é um vírus, que a religião é um sistema operacional, que as orações são só uma porrada de spam. Essa frase, para mim, ela define o livro. Presta atenção, a língua é um vírus. Vocês já perceberam, né, o que a língua pode fazer? Né? Se vocês não perceberam ainda, leiam lá em Tiago, capítulo 3, vocês vão perceber o que a língua é capaz de fazer com o homem. A religião é um sistema operacional. Quando ele fala que a religião é um sistema operacional, ele está dizendo o seguinte, que a religião ela é um mal que destoa totalmente dos propósitos que Deus tem para o homem. Ou seja, aquilo que Deus planejou, aquilo que Deus quis fazer com o homem desde o Éden, e o homem pela ânsia do conhecimento, de querer chegar nessa onisciência, ele jogou fora tudo aquilo, e aí começa então um ciclo em que Deus tenta se aproximar do homem e o homem se afasta de Deus. Deus tenta se aproximar do homem e o homem se afasta de Deus. E a Bíblia inteira vai contando essa história, e se nós olharmos para o nosso dia a dia é essa história, e a religião, ela não nos aproxima, ela nos afasta de Deus. Porque ela se baseia em métodos, ela se baseia em dogmas, ela se baseia naquilo que é do interesse do homem com relação à sua religião. A ideia da religiosidade é uma sacada de usar o conhecimento a favor de alguma coisa. E é engraçado quando a gente para olhar para algumas histórias na Bíblia, e lá em João, capítulo 5, tem a história de um cara, um paralítico que ficava perto de um tanque lá em Betesda, o tanque de Betesda, e contava ali que naquele tanque, uma vez por dia, vinha um anjo e ele mexia naquelas águas, e o cara que conseguisse entrar dentro do tanque, ele era curado. Então ficava uma fila ali, a galera ali, todo mundo enfermo, parado ali, esperando, né, o anjo vir, mexer ali dentro, e o primeiro cara que se jogasse lá dentro estava curado. Era uma vez por dia que aquilo acontecia. E aí Jesus está passando por ali. É legal porque Jesus ele conversa com as pessoas e Jesus conta histórias para as pessoas, para elas entenderem a realidade. É exatamente aquilo que a Cláudia falou aqui. Você processa 2.000 histórias ao longo do seu dia para entender a realidade. Jesus fazia isso o tempo inteiro com as pessoas. E aí ele chega para aquele homem e começa a conversar com aquele cara. E o homem conta para ele, olha, eu estou aqui há 38 anos. Assim, cara, você está 38 anos parado aqui perto desse poço e você não conseguiu pular lá dentro. E aí o cara fala, olha, é o seguinte, eu estou aqui, sou aleijado, eu não consigo me pular sozinho lá dentro e ninguém me joga lá dentro. Assim, é o cara que está na miséria e ele vai, e outras pessoas vão usar da miséria dele para tentar melhorar a sua miséria. E aí o cara não consegue, ninguém me deixa, ninguém me joga lá dentro, eu não consigo ser curado. E aí Jesus chega para ele e fala assim, olha, é o seguinte, vamos resolver o problema. O que você quer que eu faça para você? E aí você pode parar para pensar, como assim, Jesus?
O cara é aleijado, você perguntou o que você quer que faz? Porque Jesus não invade a privacidade de ninguém. Se o cara falasse, eu quero, sei lá, ser arrastado para o fim da fila. Jesus, beleza, leva o cara para lá. Jesus quer saber o que ele quer, porque é uma questão de intimidade. A religião não deixa a intimidade acontecer. E Jesus, quando ele chega para aquele cara, ele fala, o que você quer que eu faça para você? E aí o cara fala para ele, olha, eu quero ser curado, eu quero andar. E aí Jesus, acho que tu fica imaginando, Jesus olha para o poço, olha para aquele cara e fala, esquece o poço, levanta aí. Está resolvido o problema. E aquele cara levanta, e ele anda, e ele pega aquele leito dele, de 38 anos, e ele volta para a cidade. E quando as pessoas veem aquele cara chegando, os judeus da época, né, os religiosos da época, chegam para aquele cara e olham assim, quem é esse cara? Não sei quem é esse cara, mas ele está carregando um leito. É proibido trabalhar no sábado, não pode carregar um leito no sábado. Eu não sei quem é esse cara, mas ele está cometendo um pecado mortal. Assim, ele não pode trabalhar no sábado. E os caras chegam para ele e ele fala, olha, eu era um aleijado e estou andando. Assim, não interessa o que você era. O que interessa é que você está trabalhando no sábado. A religiosidade prendeu aqueles caras e ele olha para o cara e fala assim, eu estou andando, isso que importa para mim. Talvez se aquele cara, ou pensando nos dias de hoje, muitas pessoas estão nas mesmas condições e a religião prende, a religião oprime, a religião não deixa com que as coisas caminhem. O sentimento que os religiosos têm são sentimentos incompatíveis com os sentimentos de Deus, porque enquanto Jesus se preocupou em curar e trazer um alívio para aquele cara, a religião está condenando aquele cara porque ele estava trabalhando no sábado. Enquanto o sentimento de Jesus foi de olhar para aquele cara e não ver a condição dele, mas de ver o que ele poderia ser se fosse tocado pela graça de Deus, os caras estão olhando para a situação em si, condenando aquele cara, falando, você não pode fazer isso. E tem outras histórias, e Jesus conta outras histórias, outras parábolas, onde a religião mata o homem. As igrejas são boas para fazerem isso. E talvez você está aqui nessa noite porque, sei lá, cara, a língua de alguém foi um vírus para você numa igreja que te matou. Que ao invés de te trazer um alívio que você precisava, ela foi aquele golpe que te chutou para fora. Ao invés de ser aquela mão que te sustentava, a religião foi aquela que deu uma bica em você e te botou para fora. Às vezes, o abraço que você precisou num momento difícil, como eu precisei algumas vezes, e a igreja não me deu esse abraço. A religião não me deu esse abraço. Porque a religião tem um sentimento contrário do sentimento que Deus tem para as pessoas. Porque enquanto a religião prega o dogma, enquanto a religião prega o rito, nós temos Deus pregando do outro lado uma questão de você tem uma nova oportunidade. Se alguém te machucou, eu te abraço. Se alguém te feriu, eu te curo. Porque a graça de Jesus, ela é estendida para todas, sem se preocupar com a questão da religião, do estado que a pessoa está, ou de como ela vive daquilo que ela faz. Enquanto a religião, ela vai escravizar o homem, Jesus liberta o homem. Enquanto Deus age sem religião, porque Deus não é religioso, Deus não é uma religião, o Evangelho não é uma religião, Jesus não é uma religião. O cristianismo pode ser uma religião, Jesus não é uma religião. Deus nunca nos chamou para uma religião. Deus sempre nos chamou para um relacionamento com Ele. Deus sempre nos chamou para um relacionamento com Ele através de Jesus, que é o maior exemplo da graça desse Deus por nós. Entregar o próprio Filho. Enquanto a religião não está interessada em comunhão, a graça de Jesus quer alcançar você e quer fazer você alguém diferente. Porque Jesus não olha para você como você é. Jesus olha para você sempre vendo o que você pode ser se for alcançado pela graça dele. Algo que a religião nunca vai fazer. Eu quero terminar com uma frase de um livro do Philip Yancey chamado Maravilhosa Graça, que é um livro que tocou profundamente a minha vida, porque ele não fala de religião, ele fala da graça.
A graça exclusiva de Deus e o amor de Deus pelo homem. E ele fala o seguinte, que não há nada que você possa fazer para Deus te amar mais. E não há nada que você possa fazer para Deus te amar menos. Porque o amor de Deus é um só. E ele foi demonstrado para você naquela cruz. E eu quero convidar você para baixar a sua cabeça. Independente de credos, de religião, abaixa a cabeça. E pensa, reflete um pouco nessa ideia do que é essa graça de Jesus e do quanto esse Jesus quer falar com você nessa noite, o quanto ele quer mudar a tua realidade, o quanto ele quer te abraçar, ele quer te fazer um carinho, ele quer cuidar de você, porque esse é o Jesus que a gente acredita. Aqui na Glocal, esse é o Jesus que nós pregamos, que nós procuramos mostrar e encurtar ele um pouco para vocês. Então pense um pouco na figura desse Jesus e deixa que ele fala com você. Porque é isso que nós desejamos nessa noite aqui. Que você saia daqui impactado e tocado por essa graça de um Jesus que prega o amor e não a religião. Jesus, nós te agradecemos por esse tempo, te agradecemos por esse bate-papo, te agradecemos porque o Senhor fala com a gente através de um livro, através de uma música, mas acima de tudo o Senhor fala com a gente através da tua graça. E nós te agradecemos por ela. E nós pedimos ao Senhor que nessa noite, essa tua graça alcance cada um que está aqui. E que a gente possa sair daqui tocado e impactado por essa graça que vem do Senhor. Obrigado por tudo aí. Amém. E a gente mais